Escolhidos, hoje trago uma mensagem que fala diretamente ao seu espírito. Uma mensagem destinada a despertar algo poderoso dentro de você, uma chama de resiliência e um coração de confiança inabalável. Esta não é apenas uma mensagem de encorajamento, mas um chamado divino para abraçar as mudanças que estão acontecendo em sua vida com fé, sabendo que cada mudança, cada novo começo, é orquestrado pela mão de Deus. A vida, como você bem sabe, é uma série de transições, momentos de deixar o velho para entrar em algo novo. Essas mudanças podem parecer esmagadoras, ou até assustadoras às vezes, mas como um escolhido, você deve se lembrar de que nada em sua vida acontece por acaso. Cada curva, cada porta fechada, cada nova oportunidade faz parte do grande plano de Deus para seu crescimento e destino. Deus o separou, e com esse chamado vem a responsabilidade de confiar em seu tempo e plano, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Você não foi feito para temer mudanças, nem deve ser limitado pelo familiar. Em vez disso, você é chamado a se elevar acima da incerteza, a ver a mudança não como uma ameaça, mas como um convite divino para avançar em direção ao seu propósito. A vida é uma jornada intrincada, uma tapeçaria tecida com momentos de alegria, tristeza, esperança e incerteza. É um caminho que percorremos cheio de voltas e reviravoltas, onde a mudança muitas vezes nos encontra inesperadamente. Às vezes ela chega como uma brisa suave, trazendo a promessa de novos começos, uma promoção há muito aguardada, o nascimento de um filho, o início de um relacionamento desejado. Outras vezes parece um vento frio, inquietante e indesejado, o fim abrupto de algo que pensávamos que duraria, a perda de um emprego ou a mudança para um território desconhecido. No entanto, seja bem-vinda ou temida, a mudança é uma constante, uma parte inescapável de nossa experiência humana. Para muitos, o desconhecido traz medo. Está em nossa natureza nos agarrarmos ao familiar, encontrarmos conforto no que podemos prever e controlar. Muitas vezes hesitamos, enraizados na segurança do que sabemos, relutantes em avançar para o novo, o desconhecido e o incerto. Mas como filhos de Deus, nossa jornada não é definida pelo medo ou hesitação. Você não é chamado para se encolher diante da mudança, mas para avançar com fé, sabendo que seus passos são ordenados por aquele que vê o fim desde o começo. Bem-vindo ao Poço de Sabedoria. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para se manter atualizado com a Palavra de Deus. Deus está sempre em ação, mesmo quando a vida parece incerta ou avassaladora. Na verdade, muitas vezes é nesses momentos de mudança e transição que sua mão está mais ativa, moldando, refinando e nos preparando para algo maior. O profeta Isaías declara corajosamente: "Eis que estou fazendo uma coisa nova, agora ela brota, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no Hermon." Isaías 4:6 e Sinetras e 3. Esta declaração poderosa nos lembra que Deus é autor de cada novo começo. Ele está constantemente trabalhando, criando caminhos onde antes não havia, e trazendo vida mesmo nos lugares mais áridos de nossa existência. A mudança não é algo a temer, mas sim uma oportunidade divina de renovação. A promessa de Deus de abrir um caminho no deserto e fazer rios no ermo é uma metáfora para as maneiras milagrosas como Ele se move em nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ela fala de sua capacidade de transformar o que parece um beco sem saída em uma nova estrada cheia de propósito, oportunidades e bênçãos. Mas, para experimentarmos essas coisas novas, devemos estar dispostos a deixar o antigo para trás. Precisamos liberar o que está atrás de nós e mágoas passadas, falhas, até mesmo sucessos anteriores, e avançar com ousadia para o desconhecido, confiando que Deus está nos guiando. Vamos tirar um momento para refletir sobre o que realmente significa confiar em Deus durante tempos de mudança. Confiar em Deus, especialmente em meio à incerteza, é muitas vezes um dos maiores desafios que enfrentamos. Quando a vida muda inesperadamente, quando rotinas familiares desmoronam ou quando nos encontramos à beira do desconhecido, nossa inclinação natural é agarrar o controle, confiar em nosso próprio entendimento e nos apegar ao que nos parece seguro. Mas é precisamente nesses momentos e quando somos forçados a abrir mão do controle que a verdadeira fé é testada e fortalecida. Provérbios nos oferece uma sabedoria atemporal. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:5. Essas palavras são ao mesmo tempo confortantes e desafiadoras. Confiar no Senhor de todo o coração significa se render completamente, não apenas parcialmente. Isso significa deixar de lado o desejo de entender tudo por conta própria, de prever ou manipular o resultado. Significa reconhecer que nossa perspectiva é limitada, mas a sabedoria de Deus é infinita. Ele vê o começo e o fim, e seu plano para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Mas confiar não é algo natural para a maioria de nós. Gostamos de estar no controle, de saber exatamente o que virá a seguir. É da natureza humana confiar em nosso próprio entendimento, depender de nosso raciocínio, nossos planos e nossas habilidades. No entanto, Provérbios nos lembra que nosso entendimento é limitado e finito. Só vemos o pequeno retrato à nossa frente, enquanto Deus segura toda a história. Confiar nele significa reconhecer que seus caminhos são mais altos que os nossos e que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando as coisas para o nosso bem. Quando os israelitas estavam prestes a entrar na Terra Prometida, eles se encontravam à beira de uma transição monumental. Por 40 longos anos, haviam vagado pelo deserto enfrentando provações, dificuldades e incertezas. O deserto havia se tornado sua realidade, um lugar onde aprenderam a depender de Deus para o sustento diário. Mas agora estavam prestes a entrar no cumprimento de uma promessa que havia sido transmitida através de gerações, a terra que manava leite e mel. Este foi um novo começo monumental, mas também exigiu que eles confiassem em Deus como nunca antes. Assim como o deserto havia testado sua fé, a terra prometida apresentava novos desafios que exigiam ainda mais coragem e obediência. Os israelitas estavam entrando em território desconhecido, deixando para trás o deserto que conheciam há décadas. Estavam prestes a enfrentar cidades fortificadas, inimigos experientes em batalhas, e a realidade de criar um lar em uma terra estrangeira. A familiaridade do deserto, apesar de suas dificuldades, estava dando lugar à incerteza do novo, e com isso veio a tentação do medo. Mas Deus, sabendo o peso deste momento, não os deixou sem encorajamento. Ele falou diretamente a Josué, seu novo líder, com palavras que ainda hoje ressoam poderosamente. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 12:9. Esta não foi apenas uma sugestão, foi uma ordem, um chamado divino para se elevar acima do medo e avançar com ousadia para o novo capítulo à frente. Deus estava lembrando a Josué, e por extensão a todos os israelitas, que embora a jornada exigisse bravura e fé, eles não estavam sozinhos. O próprio Deus estaria com eles, guiando cada passo, lutando cada batalha e garantindo seu sucesso. Soltar o passado é um dos desafios mais profundos, porém difíceis, que enfrentamos ao entrar em novos começos. É da natureza humana se apegar ao familiar, manter firme o que conhecemos e mesmo que essas coisas já não nos sirvam mais porque elas nos proporcionam uma sensação de segurança. No entanto, quando Deus nos chama para algo novo, algo maior, Ele também nos chama a deixar o passado para trás. Agarrar-se ao que foi pode criar uma barreira entre onde estamos e onde Deus deseja nos levar. Pode nos impedir de entrar plenamente no futuro que Ele preparou para nós. O apóstolo Paulo entendeu o poder de deixar o passado para trás. Em sua carta aos Filipenses, ele oferece uma verdade atemporal sobre avançar em fé. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13. Paulo reconheceu que a chave para avançar em direção ao propósito dado por Deus era esquecer-se do que estava atrás dele. Isso não significava apagar memórias ou desconsiderar as lições que ele havia aprendido. Em vez disso, significava soltar o passado e sejam os erros antigos, suas conquistas ou a vida confortável que ele conhecia para que pudesse se concentrar completamente no que estava à frente. Considere a história de Ruth, uma mulher que enfrentou uma perda esmagadora e incerteza. Quando seu marido morreu, Ruth se encontrou como uma jovem viúva em um mundo que oferecia pouca esperança ou segurança para mulheres sem marido. Ela poderia facilmente ter escolhido ficar em sua terra natal de Moabe, agarrando-se ao familiar e ao conforto do que conhecia.
Ela poderia ter se apegado à vida que havia perdido ou tentado reconstruí-la por conta própria. No entanto, Ruth tomou uma decisão que mudaria seu destino e ela escolheu deixar o passado para trás e entrar no desconhecido, confiando em um futuro que ainda estava por se revelar. A decisão de Ruth de seguir sua sogra, Noemi, para a terra estrangeira de Belém não foi fácil. Ela estava deixando para trás seu povo, sua cultura e qualquer segurança que pudesse ter. Mas Ruth, em um notável ato de fé, comprometeu-se a Noemi e ao Deus de Noemi, dizendo: aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:6. Ao fazer isso, Ruth abraçou um novo começo cheio de incertezas, mas também de possibilidades. Esse ato de fé levou Ruth a Boaz, um homem de integridade e bondade, que eventualmente se tornou seu marido. O que Ruth não poderia saber na época era que sua jornada de fé e confiança no plano de Deus a colocaria na linhagem da realeza. A união de Boaz e Ruth geraria Obed, pai de Jessé, que se tornaria o pai do rei Davi. Não apenas Ruth foi abençoada com uma nova família e um novo começo, mas, através dela, a linhagem do próprio Jesus Cristo foi estabelecida. Que legado incrível nasceu de sua decisão de deixar o passado para trás e avançar corajosamente para o futuro que Deus havia preparado para ela. Entrar em um novo começo muitas vezes parece como se aventurar em território desconhecido, onde a incerteza paira e o familiar desaparece no fundo. É natural sentir-se sobrecarregado ou ansioso quando o futuro é incerto, quando o caminho à frente está mal iluminado e não sabemos o que está logo além do horizonte. Mas para o povo de fé, é aqui que a jornada realmente começa. Não somos chamados a andar pela visão, confiando no que podemos ver e entender. Em vez disso, somos chamados a andar pela fé, confiando no plano de Deus, mesmo quando o caminho está oculto. A história de Abraão serve como um exemplo poderoso desse tipo de fé. Abraão, conhecido como o pai da fé, vivia uma vida confortável em sua terra natal quando Deus de repente o chamou para deixar tudo para trás e seu país, seu povo e a casa de seu pai, e viajar para uma terra que ele nunca havia visto. As instruções eram vagas, mas a promessa era extraordinária. Deus disse a Abraão que se ele obedecesse, ele o tornaria pai de muitas nações e que por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O que se destaca na história de Abraão é sua obediência imediata. Ele não hesitou nem exigiu um mapa detalhado da jornada à frente. Abraão não tinha ideia de para onde estava indo, quanto tempo a jornada levaria ou quais desafios enfrentaria ao longo do caminho. No entanto, ele confiava na palavra de Deus e entrou no desconhecido com fé inabalável. Sua fé nas promessas de Deus era muito maior do que seu medo do desconhecido. Esta é uma lição profunda para nós, nos lembrando de que a fé nem sempre oferece clareza, mas sempre exige confiança. Deus pode estar chamando você para algo novo hoje, talvez um novo emprego, um relacionamento ou uma nova estação de vida. É natural sentir apreensão quando se enfrenta o desconhecido. Muitas vezes nos preocupamos com o que está por vir, se teremos sucesso ou se o caminho será repleto de desafios. Mas deixe esta verdade se estabelecer profundamente em seu coração: Deus já está em seu futuro. Ele foi à sua frente, limpando o caminho, alinhando as circunstâncias e preparando tudo o que você precisa para caminhar em seu plano perfeito. Nos momentos de incerteza, é fácil esquecer que a presença de Deus não está confinada ao nosso momento presente. Salmo 139 nos lembra lindamente do cuidado íntimo e abrangente que Deus tem sobre nossas vidas. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Salmo 139. Este versículo nos assegura que Deus está tanto atrás de nós, cobrindo nosso passado, quanto à nossa frente, guiando nosso futuro. Ele não está apenas andando conosco no momento presente, mas já está nos lugares que tememos, nos momentos que ainda não aconteceram. Ele está preparando o caminho diante de nós, passo a passo. Um dos exemplos mais poderosos de obediência em face da incerteza é encontrado na história da viúva de Sarepta em 1:17. Durante um período de seca severa e fome, quando os recursos eram escassos e as pessoas estavam desesperadas, Deus enviou o profeta Elias a uma pobre viúva que não tinha mais nada além de uma pequena quantidade de farinha e azeite. Ela estava à beira da fome, preparando-se para fazer uma última refeição para si e seu filho antes de esperar pela morte. E nesse momento de extrema escassez, a palavra de Deus veio a ela através de Elias,
pedindo-lhe que desse o que restava ao profeta primeiro. Imagine o peso desse pedido. A viúva estava enfrentando a vida e a morte. Ela não tinha meios de sobrevivência além da pequena porção de comida que tinha. Do ponto de vista humano, o comando não fazia sentido. Como ela poderia abrir mão do último sustento e ainda ter esperança de sobreviver? Mas é aqui que o poder da obediência brilha. Apesar da aparente impossibilidade da situação, a viúva escolheu confiar na palavra de Deus entregue por eles. Ela obedeceu, preparando uma refeição para o profeta com o último de sua farinha e azeite, colocando sua fé na promessa de Deus, em vez da realidade de suas circunstâncias. E sua obediência desbloqueou o miraculoso. A Bíblia nos diz que após sua obediência, sua jarra de farinha nunca se esvaziou, e sua botia de azeite nunca secou durante toda a fome. O que deveria ser sua última refeição se tornou o início da provisão sobrenatural de Deus para ela e sua família. Por causa de sua fidelidade, Deus a sustentou em um tempo de grande escassez, transformando sua escassez em abundância. A obediência fiel ao chamado de Deus, mesmo quando parece ilógico ou difícil, é a chave que abre a porta para a sua provisão milagrosa. Nos momentos em que suas instruções desafiam nossa compreensão, quando o caminho que Ele coloca à nossa frente parece íngreme ou incerto, é fácil hesitar ou questionar. Mas é precisamente nesses momentos de entrega que nos posicionamos para receber a plenitude das bênçãos de Deus. A obediência, mesmo quando exige entrar no desconhecido, demonstra nossa confiança em sua sabedoria divina e bondade inabalável. Responder ao chamado de Deus com obediência não se trata apenas de seguir um conjunto de regras, trata-se de nos alinharmos com o seu propósito divino. Quando agimos com fé, apesar de nossos medos ou dúvidas, reconhecemos que a compreensão de Deus supera infinitamente a nossa. Como Isaías 55:9 nos lembra, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A perspectiva de Deus é eterna e infinita, enquanto a nossa é limitada pelo tempo e pelas circunstâncias. Seus planos são elaborados com precisão divina, projetados para nosso crescimento, bênção e bem maior. Cada novo começo é, de fato, uma bela manifestação da graça de Deus. É sua graça que nos permite avançar, abraçar o desconhecido e caminhar confiantemente no futuro que Ele preparou para nós. A vida é cheia de temporadas de mudança, momentos em que somos chamados a entrar em algo novo, seja uma nova oportunidade, relacionamento ou até mesmo um nível mais profundo de crescimento espiritual. Mas muitas vezes, esses momentos vêm com sentimentos de inadequação ou incerteza. Questionamos se estamos prontos, se temos o que é preciso para ter sucesso ou se podemos lidar com o que está por vir. É nesses momentos de dúvida e fraqueza que a graça de Deus se torna a nossa maior fonte de força. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor fala estas palavras poderosas: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta é uma das promessas mais reconfortantes a que podemos nos apegar ao enfrentarmos novos começos. Deus não espera que tenhamos todas as respostas, que nos sintamos completamente preparados ou que sejamos fortes por conta própria. Em vez disso, Ele nos chama a confiar em sua graça, a confiar que seu poder se aperfeiçoará precisamente nas áreas onde nos sentimos mais fracos. A graça de Deus não é apenas suficiente, mas é abundante. Ela nos sustenta em cada provação, nos capacita em cada desafio e nos carrega em cada estação da vida. Quando nos sentimos inadequados, sua graça nos lembra que não precisamos confiar em nossa própria força, porque sua força é mais do que suficiente. Quando nos sentimos despreparados, sua graça nos assegura que Ele está nos equipando para toda boa obra. E quando nos sentimos fracos, sua graça preenche as lacunas, transformando nossas fraquezas em oportunidades para que seu poder seja revelado. A vida do apóstolo Pedro é um poderoso testemunho do poder transformador da graça de Deus, especialmente diante do fracasso e da fraqueza. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, experimentou um momento profundo de fracasso pessoal quando negou Jesus 3 vezes na noite de sua prisão. Este foi o mesmo Pedro que havia declarado com ousadia sua lealdade inabalável, afirmando que, mesmo que todos os outros se afastassem, ele permaneceria fiel. Mas quando o momento de teste chegou, Pedro vacilou. Ele negou até mesmo conhecer Jesus, e depois ficou sobrecarregado de culpa, vergonha e tristeza.
Naqueles momentos sombrios, Pedro poderia facilmente ter acreditado que seu fracasso havia desqualificado do propósito de Deus. Ele poderia ter presumido que sua fraqueza havia arruinado qualquer chance que ele tinha de cumprir o chamado que Jesus havia colocado em sua vida. Mas a história de Pedro não terminou com sua negação. Foi a graça de Jesus que lhe deu um novo começo, e através dessa graça, a vida de Pedro foi transformada de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Após sua ressurreição, Jesus encontrou Pedro com graça, não com condenação. Em um dos momentos mais belos de restauração nas Escrituras, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Você me ama?" E dando a Pedro a chance de reafirmar seu amor por Cristo da mesma maneira que ele o havia negado anteriormente. Com cada afirmação, Jesus chamou Pedro a apacentar minhas ovelhas e restaurando-o ao seu papel de pastor do povo de Deus. Isso não foi apenas um simples ato de perdão, foi uma restauração completa e um novo começo. Jesus não guardou o fracasso de Pedro contra ele. Em vez disso, ofereceu-lhe graça, lembrando-o de que seu chamado ainda estava intacto. Novos começos são mais do que apenas avançar em direção a um destino, eles são sobre abraçar toda a jornada, com todas as suas voltas, reviravoltas e desafios. Deus usa cada passo dessa jornada para nos moldar, nos preparar e nos refinar para o futuro que Ele planejou. É fácil se prender à ideia de que alcançar o destino é o objetivo final, mas, na realidade, é na própria jornada que o verdadeiro trabalho acontece. Cada desafio, cada provação, cada lição aprendida ao longo do caminho faz parte do processo de refinamento de Deus em nossas vidas. Ao abraçar este novo começo, confie na verdade inabalável de que Deus está com você a cada passo do caminho. Não importa quais desafios ou incertezas estejam à frente, Ele caminha ao seu lado como seu guia, garantindo que você nunca enfrente nenhum momento sozinho. Ele vai à sua frente, preparando o caminho, e está atrás de você, protegendo do que você não pode ver. Ele é seu refúgio e força, seu provedor nos momentos de necessidade e sua fonte constante de sabedoria quando o caminho parece incerto. Nesta nova estação, é essencial confiar nele no processo, mesmo quando a jornada não se desenrola como esperado. Novos começos muitas vezes vêm com territórios desconhecidos, e às vezes, pode parecer assustador. Mas lembre-se de que Deus não está apenas com você e Ele está ativamente trabalhando todas as coisas para o seu bem. Seus planos para você são cheios de propósito, mesmo quando exigem passos de fé para o desconhecido. Confiar em Deus significa permitir que Ele conduza. Significa entregar seus medos, suas dúvidas e seu desejo de controle, e escolher descansar no conhecimento de que seus caminhos são mais altos que os seus. Ele vê o que você não pode ver, e seu tempo é perfeito. Provérbios 3:5 nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Quando você se submete à liderança dele, está se alinhando com seu plano perfeito. E pode ter a certeza de que Ele guiará seus passos em direção ao futuro que Ele amorosamente preparou para você. A promessa da presença de Deus é uma das garantias mais profundas às quais podemos nos apegar como crentes. Ao longo das Escrituras, Deus lembra repetidamente a seu povo que Ele não está distante ou desapegado, mas intimamente envolvido em cada momento de suas vidas. Em uma das passagens mais encorajadoras da Bíblia, Deus fala a Josué após a morte de Moisés, declarando: assim como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué 5:5. Esta promessa dada a Josué enquanto ele assumia um novo papel de liderança, é uma promessa estendida a todos nós que confiamos em Deus. Esta promessa é eterna e não foi apenas para Josué, nem foi limitada aos líderes de Israel. É uma declaração do compromisso inabalável de Deus com o seu povo, uma promessa que ecoa ao longo dos séculos e se estende a todo crente que entra no desconhecido, enfrenta desafios ou começa um novo capítulo na vida. Onde quer que este novo começo possa levá-lo, não importa o quão desconhecido ou incerto o caminho possa parecer, Deus lhe garante que nunca o deixará nem o abandonará. Sua presença estará com você a cada passo do caminho, guiando-o, protegendo-o e dando-lhe força. Abracem o novo com confiança, escolhidos. Enquanto vocês estão à beira de novos começos, tenham certeza de que a mudança não é apenas inevitável, mas também uma oportunidade divina de crescimento, transformação e um relacionamento mais profundo com Deus.
Os ventos da mudança podem rodopiar ao seu redor, às vezes parecendo avassaladores, e o caminho à frente pode parecer incerto. No entanto, nesses mesmos momentos de transição, somos lembrados da poderosa verdade de que Deus está conosco cada passo do caminho, em cada estação, através de cada mudança. Deus não é um observador distante na história de nossas vidas e Ele é o autor-mestre, tecendo cada capítulo com precisão e propósito. Cada mudança, cada transição faz parte de seu design soberano, destinado a nos moldar para quem somos chamados a ser. É precisamente nesses momentos de incerteza que podemos experimentar a paz de Deus, uma paz que realmente excede todo entendimento. Esta paz não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas vem da profunda e inabalável certeza de que Deus está no controle. Como o apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta paz divina atua como um escudo, protegendo nossos corações e mentes das ansiedades e medos que muitas vezes acompanham a mudança. Ela nos lembra que estamos seguros nas mãos de Deus, não importa quão incerto o caminho à frente possa parecer. Agarrem-se às promessas de Deus e façam delas suas. A palavra de Deus não é apenas uma coleção de textos antigos, ela está viva e ativa, uma fonte de poder e verdade que pode transformar cada situação que enfrentamos. Ao entrarem nesta nova estação, falem sua palavra sobre suas vidas. Declarem suas promessas diante da adversidade e escolham firmar-se na fundação inabalável de seu amor. Quando surgirem dúvidas ou desafios se aproximarem, deixem que sua verdade seja a âncora que os mantenha firmes. A mudança pode testar nossa paciência, e quando as coisas parecem lentas para se resolver, podemos ser tentados a deixar que a frustração ou decepção criem raízes. Mas é aqui que a graça se torna nosso princípio orientador. Está tudo bem não ter tudo resolvido, cometer erros ou se sentir incerto. A graça de Deus nos cobre em nossa fraqueza, e devemos oferecer essa mesma graça a nós mesmos enquanto aprendemos, crescemos e nos ajustamos às novas circunstâncias. Vamos também nos lembrar de estender graça aos outros, pois todos ao nosso redor provavelmente estão navegando em seu próprio conjunto de mudanças e desafios. As pessoas podem não responder perfeitamente, ou podem estar lidando com lutas que não podemos ver. Assim como esperamos compreensão e paciência, sejamos rápidos em perdoar, rápidos em amar e lentos em julgar. Em tempos de transição, um simples ato de bondade ou uma palavra de encorajamento pode ser um farol de luz para outra pessoa que também está tentando encontrar seu caminho. Finalmente, nunca se esqueçam de que vocês não estão sozinhos. Nesta jornada de fé, enquanto navegam pelas mudanças à frente, Deus não apenas prometeu sua presença, mas também os cercou com uma comunidade de crentes irmãos e irmãs em Cristo que estão caminhando por este caminho ao lado de vocês. A beleza do corpo de Cristo é que somos chamados a apoiar uns aos outros, a carregar as cargas uns dos outros e a nos alegrar juntos em cada estação da vida. Apoiem-se uns nos outros, orem uns pelos outros e levantem-se mutuamente enquanto todos vocês abraçam os novos começos que Deus preparou. Escolhidos, que este seja um tempo de renovação e avivamento em suas vidas. Este não é apenas mais um capítulo, é uma oportunidade sagrada de aprofundar seu relacionamento com Deus, ver sua mão movendo-se de maneiras novas e poderosas, e crescer na plenitude de seu propósito para vocês. Ao entrarem neste novo começo, permitam que seus corações estejam abertos para a transformação que Deus está trazendo. Deixem que Ele renove suas mentes, refresque seus espíritos e avive sua fé. Abracem o novo com confiança. O melhor ainda está por vir, pois nosso Deus é um Deus de novos começos e um Deus que pega o que já foi e sopra nova vida, fazendo todas as coisas novas. Seu poder de renovar e restaurar é ilimitado, e seus planos para vocês estão cheios de esperança e promessas. Ao entrarem nesta temporada, confiem nele completamente. Não se apoiem em seu próprio entendimento, pois sua sabedoria supera em muito qualquer coisa que possamos compreender. Reconheçam-no em todos os seus caminhos, e ele fielmente dirigirá suas veredas, guiando-os com sua vontade perfeita. Este é o seu tempo, sua temporada, seu momento de se levantar e brilhar, pois a glória do Senhor está sobre vocês. Cada provação que vocês enfrentaram, cada desafio que superaram, os trouxe até este ponto, um lugar onde Deus está chamando vocês para caminhar com confiança,
sabendo que Ele está com vocês a cada passo do caminho. Vocês são escolhidos, separados para o seu propósito e cheios de seu Espírito. Agora é a hora de avançar com ousadia, confiando que aquele que os chamou também os equipará para cada tarefa e oportunidade que está à frente. Se esta mensagem tocou seu coração, e você gostaria de apoiar nossa missão de espalhar a palavra de Deus, por favor, aperte o botão de curtir para ajudar este vídeo a alcançar mais pessoas no YouTube. Seu envolvimento nos ajuda a compartilhar a mensagem do amor e da esperança de Deus com aqueles que precisam. Além disso, compartilhem este vídeo com aqueles ao seu redor que vocês sabem que ressoarão com sua mensagem. Muito obrigado por estar comigo até o fim. Sua presença e apoio significam um mundo. Até logo por agora, e espero vê-los nos próximos vídeos. Deus os abençoe.